Oi, gente, boa noite. Então, sou a professora Aline, acho que a maioria de vocês já me conhece, mas, bom, estou aqui hoje para dar dois temas do nosso edital para o Enare desse ano, que é o suicídio, fatores de risco e intervenções, e as teorias psicológicas do envelhecimento. São dois temas grandes, né, que claro que a gente não vai conseguir abarcar tudo sobre eles nas aulas, mas eu disponibilizei para vocês um PDF, acho que vocês já receberam, um PDF com um livro gigante de 700 páginas sobre teoria psicológica do desenvolvimento, e que lá tem, acho que, bastante coisa, e é bem resumidinho, bem didático, para vocês estudarem para esse tópico da prova. Pensando um pouco na nossa banca, né, na FGV. Primeiro, bom, o tema de suicídio, fatores de risco e intervenções, é um tema bem mais específico, né, e que tem a cara de vir mais de uma forma mais prática, né, pedindo justamente porque pede intervenções, né, para a gente estudar intervenções, e pensando no contexto de prática de vocês dentro de uma residência hospitalar, eu acho que eu aposto, né, na verdade, que o que a banca vai pedir é algo em torno da prática mesmo de vocês. Já o outro tema, eu acho que vai ficar um pouco bem na teoria, assim, é um tema que tem uma pegada mais de fixação, né, de vocês decorarem ali os conceitos e as diferenças entre alguns autores, entre algumas linhas das teorias do desenvolvimento. Então, eu acho que aí já é um tema um pouco mais maçante, que vai exigir que vocês se debrucem mais sobre a teoria. E aí, por isso, né, eu tomei o cuidado de disponibilizar para vocês o PDF do livro, que é um livro super completo, super atual, e que trabalha ali com bastante cuidado todas as teorias possíveis do desenvolvimento para a psicologia. Mas, bom, vamos começar, então, como eu disse, né, a gente vai trabalhar essa primeira aula do suicídio, fatores de riscos e intervenções, e aí a gente vai fazer uma pausa de uns 5 minutinhos, só para a gente, né, se organizar mentalmente para o próximo tema, e aí a gente vai para o próximo tema, e no final da aula eu trouxe algumas questões dos dois temas, tá bem? Vamos lá. Bom, suicídio. Eu acho que o mais importante dos tópicos que a banca pediu é a gente se localizar nos dados epidemiológicos do suicídio, do porquê desses dados virem dessa forma, e o que a gente pode fazer para manejar uma tentativa de suicídio e uma possibilidade de suicídio nos sujeitos. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre a diferença do comportamento suicida para o suicídio. Eu acho que isso também, né, sim, na minha cabeça, poderia ser uma questão de prova. E vamos pensar um pouco nisso em relação aos dados epidemiológicos disponibilizados pela OMS, tá? No final também do slide eu coloquei direitinho quais foram as bibliografias, todas muito fáceis de vocês acharem na internet, tá? Então, bom, quais são os grupos mais vulneráveis à morte por suicídio, né? Então, que fique bem específico, que é o suicídio propriamente dito, suicídio bem praticado, né? Se é que a gente pode usar dessa forma. São os homens, pessoas com pouca escolaridade, idosos, adultos, população indígena, adolescentes e jovens negros, tá? Isso de acordo com a pesquisa de 2018 da UNB para o Ministério da Saúde. E é claro que o suicídio é influenciado por diversos fatores, né, e não à toa abrange aí populações muito diferentes, né, sei, indígenas, pouca escolaridade, idosos, assim, tem uma abrangência bem heterogênea, e um dos principais fatores, né, que mais de uma pesquisa na área aponta como um dos principais fatores, é a depressão, uma questão, algum transtorno mental subjacente, tá? É claro, né, dentre os transtornos mentais, a depressão é um dos principais determinantes para a tentativa de suicídio e para a ação efetiva
entre adolescentes e jovens, tá? Entre idosos também, né? Algumas outras pesquisas mais recentes até demonstram isso com mais veemência. A gente vai ver já já. E aí, bom, o que é o comportamento suicida? Né? É diferente do ato suicida. Né? O comportamento está ligado a uma série de fenômenos que o sujeito expressa sobre o suicídio, sobre a possibilidade dele vir a se suicidar. E o comportamento suicida abrange todo e qualquer ato através do qual esse sujeito, né, essa pessoa, causa lesão a si próprio. E aí pode ser a automutilação, né, os cortes autoprovocados, pode ser a tentativa de um atropelamento, todo esse comportamento, né, a ingesta de medicações também, que é muito frequente, toda essa intenção suicida está dentro do que a gente denomina como comportamento suicida. E aí independe, gente, do grau de intenção letal e do conhecimento do verdadeiro motivo desse ato. Como assim? Não importa se a pessoa tomou 5 comprimidos de clonazepam ou se ela tomou 100 comprimidos de diazepam. O que importa é o que ela fala sobre a intenção daquele ato. Né? Se a intenção daquele ato foi se matar, a gente sabe que, muito provavelmente, 5 comprimidos de Rivotril não vão levar a óbito. Mas o ponto é, a intenção por trás daquele ato foi se matar, foi exterminar a própria vida, então é um comportamento suicida, tá? Pensando um pouco em questões mais clínicas, eu acho que esse ponto é algo que vocês precisam ficar atentos, né? Porque pode vir alguma questão trazendo um recorte clínico, falando sobre né, um caso clínico ali que tenha um comportamento suicida e tudo mais, e que peça ali nas opções para vocês determinarem se é ou não um comportamento suicida. Então, eu acho que isso é algo para vocês se atentarem. Então, comportamento suicida é todo e qualquer ato através do qual o indivíduo causa lesão a si próprio. Alguém levantou a mão. Foi? Oi, fui eu. Tudo bem? Oi. Boa noite. Tudo bem. Agora eu não consigo ver seu nome, desculpa. Heloísa. Heloísa. Isso. Então, só para esclarecer, tem que haver uma intenção, né? Porque, por exemplo, às vezes um caso de automutilação grave que o sujeito não tem a intenção de morrer, né? Mas que possa haver essa possibilidade. Isso não se configura como um comportamento suicida porque ele tem que ter a intenção, ou não? Perfeito. Exatamente isso. E essa é a grande discussão em torno da automutilação, das autolesões, porque muitas pessoas, né, colocam, aí muitos estudiosos colocam dentro do comportamento suicida, mas para a OMS não está dentro do comportamento suicida se não existe a intenção de se matar. Tá? E aí, bom, para a prova, a gente precisa levar em consideração as determinações da OMS, do Ministério da Saúde, tá bem? Então, o comportamento suicida não envolve apenas o ato deliberado de morte autoinfligida, mas também a tentativa de suicídio, os planos e as ideações suicidas, tá? Então, o sujeito não necessariamente precisa praticar o ato suicida para estar incluído nessa denominação de comportamento suicida. Ele pode falar sobre aquilo, dizer sobre o planejamento dele, né, de se matar, sobre a vontade de se matar, sobre fantasias e sonhos de se matar e do desejo que ele tem em relação a isso, e não ter praticado nenhum ato efetivamente, ainda assim isso vai estar dentro do que a gente denomina de comportamento suicida. Tá? E o importante disso é que, clinicamente falando, né, é que quando a gente consegue identificar esse comportamento suicida, antes até de passar o ato, ou não necessariamente, né, de chegar ao ponto de ficar internado por alguma ação e tudo mais, mas às vezes, né, o paciente consegue falar para a gente quando ele ainda está elaborando, quando ele ainda está planejando algum ato, enfim. O importante é que
durante esses atos, durante o comportamento suicida, a gente pode intervir, né? Isso é o mais importante. Por isso que é tão importante a gente estudar sobre o tema e ficar atento sobre quais são as ferramentas que a gente tem para agir antes desse comportamento suicida, de fato, chegar à finalidade, né, do suicídio. E aí, bom, vamos ver os dados. Isso, né? A definição de suicídio é um fenômeno social presente ao longo da história da humanidade e que está sempre associado, como todas as questões psicológicas, né, de saúde mental, está sempre associado a uma série de fatores psicológicos, culturais, socioambientais. E hoje, né, a última pesquisa da OMS é de 2019, mas ainda hoje o suicídio continua sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo. Isso é muito grave, né? E é isso, né? Em torno de 800 mil pessoas morrem todos os anos por suicídio. O Brasil é o 8º país em número de suicídios no mundo, e entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a 4ª causa de morte, né? Depois de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal. É um dado assustador, né? E que exige que a gente se debruce sobre isso e pense nas estratégias de intervenção, não só clínicas e singulares, né, ali no 1 a 1, mas também estratégias de intervenções sociais, socioeconômicas, enfim, até levando em consideração todos aqueles dados de quais são as populações vulneráveis e tudo mais. Eu acho que é para ontem que a psicologia precisa se unir nesse sentido com essa discussão dentro da saúde pública. E acho que não à toa é um tema agora que a gente tem visto cair em muitos editais de concursos de psicologia. Mais homens morrem devido ao suicídio do que mulheres, e aí é importante isso, né? A gente está falando da morte, né? Do suicídio praticado mesmo, dele ter chegado à sua finalidade, né? Então, mais homens conseguem, de fato, se matar do que mulheres. E aí tem uma questão econômica que atravessa isso também, né? As taxas de suicídio entre homens são geralmente mais altas em países de alta renda, e para as mulheres as taxas de suicídio mais altas são em países de baixa média renda. E aí, bom, a gente não vai entrar nisso aqui, mas eu acho que é importante falar. No estudo de gênero acerca do suicídio, a gente vê que tem toda uma ligação com a violência doméstica. E a violência doméstica contra mulheres acontece predominantemente em países de baixa média renda. Então, obviamente, esses dados estão interligados a isso também. E aí trouxe só esses dados de 2019 da OMS, né, onde 78% dos homens cometeram suicídio conseguiram ir até o ato propriamente dito, né, de fato se mataram, e 22% das mulheres que tentaram suicídio, de fato, conseguiram se matar. A gente vai entender já por quê. E aí, bom, como eu disse lá no comecinho, né, ainda mais que o gênero, a idade, a presença de quadros psiquiátricos, né, de transtornos mentais de base, é o fator preponderante entre as pessoas que recorrem ao suicídio, especialmente a depressão. Então, isso também é um dado epidemiológico importante para vocês terem aí guardadinho na cabeça de vocês. É aquilo, né, gente, apesar de ser um estudo, né, esses fatores de risco, os dados epidemiológicos, apesar de ser um estudo que exige um pouco que a gente decore, ainda assim tem algo que dá para a gente compreender de base e ir associando na nossa cabeça para a hora de uma resposta de prova, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria que vocês conseguissem depois aqui da explicação da nossa aula. Então, bom, é meio um pouco óbvio, né, que a presença de quadros psiquiátricos como ansiedade e depressão vai ser um fator preponderante para o suicídio. E aí estima-se que mais de 90% das vítimas que cometeram suicídio apresentam algum transtorno mental. O que representa risco 8 vezes maior de recorrer ao suicídio em comparação a indivíduos sem um quadro de transtorno psiquiátrico de base. Tá? E aí, bom,
Eu decidi destacar aqui para a nossa aula as populações que eu acho que podem vir a ser questão de prova, né? Adolescentes e jovens, idosos e a questão do suicídio em homens. Mas, de qualquer forma, assim, né? Com a bibliografia que eu trouxe, que eu coloquei aqui no final da aula, vocês têm acesso a mais informações, mais dados sobre as outras populações também, mas assim, eu realmente aposto, pensando um pouco na prática de vocês e na banca FGV, eu realmente aposto que se cair alguma questão sobre suicídio, especificamente com algum grupo, vai ser um desses grupos, tá? Adolescentes e jovens. Quais são as situações que podem predeterminar que esses jovens recorram ao suicídio? Violência física, que é muito frequente dentro dos lares, né, principalmente de países de baixa renda. A homofobia, consumo abusivo de álcool e outras drogas, contribuem para aumentar a vulnerabilidade dos adolescentes e dos jovens para o suicídio. É um pouco óbvio, né, o porquê que todas essas questões, todos esses sofrimentos situacionais podem desenvolver a vontade do adolescente se matar, e as pesquisas, né, atestam que nos casos em que adolescentes e jovens de fato conseguiram se matar, né, chegaram à conclusão do ato, a grande maioria deles estava submetida a situações como essas. E aí, bom, também existem questões próprias da adolescente, próprias da adolescência, próprias da juventude, né? Sentimentos de não pertencimento, de exclusão, não aceitação de si mesmo, isso também aumenta o risco de suicídio. E aí, bom, caberia ali ao profissional de saúde mental, à família, conseguir contornar isso com o sujeito, com o indivíduo, né, para que ele consiga elaborar um pouco melhor essa passagem pela adolescência, que já traz essas questões de antemão, né? Mas, bom, essas questões somadas ao não cuidado de saúde mental, a essas outras situações, né, violência, consumo de drogas, homofobia, pode vir a causar a prática de suicídio nos adolescentes. E aí também outros determinantes para o suicídio de jovens e adolescentes: indiferença ou omissão dos pais sobre suas ações, violência familiar, cyberbullying e bullying, tá? Também são dados aí sobre a epidemiologia do suicídio em adolescentes e jovens. Idosos. Bom, nos idosos, acaba que a gente pode até fazer um pouco de associação com os próprios jovens, né? Porque também é um outro momento da existência humana que você dá de encontro ali com 1000 questões e 1000 reordenamentos, né, na vida. Aí, no caso dos idosos, é o isolamento social, muitas vezes a ascensão de uma doença, a perda de um movimento, a perda de uma função do corpo, as dores que podem vir também, né, a falta de uma rede de apoio, né, esse isolamento, essa solidão, lutos, né, e aí lutos pela perda de companheiro, de filhos, de amigos, do trabalho, patologias relacionadas à fragilidade, quadros demenciais também são fatores de risco, e a própria depressão, porque o envelhecimento também é um fator de risco para o desenvolvimento da depressão, né? Justamente por todas essas questões aí que o idoso precisa se realocar na vida. E outro ponto importante é que a tentativa de suicídio na população idosa vai ser mais letal, por conta da fragilidade do corpo. Eles tendem a planejar um pouco melhor, né? Já tem um pouco mais de artifícios, tem até mais momentos sozinhos para planejar algo mais eficaz. Como estão isolados, às vezes, né, não tem uma rede de apoio próxima, dificulta o pedido de socorro. E é isso, né? Eles também escolhem meios mais letais, né? Uma população que age com mais. Que planeja muito mais, né? Então, vai, de alguma forma, pensar, estudar ali no que vai ser mais eficaz. Então, tudo isso
torna a tentativa de suicídio no idoso uma das tentativas mais letais, tá bem? E principalmente, né, principalmente na questão do idoso, o fato do corpo estar mais frágil, né, às vezes já está acometido por alguma outra doença, e aí uma tentativa de suicídio que talvez num jovem não fosse eficaz, né, porque o corpo do jovem não reagiria morrendo, no idoso isso já não se dá dessa forma, né, no idoso ele acaba fatalmente morrendo. E a questão do gênero, né? Qual é o grande diferencial para o suicídio ter como os homens como fator de risco preponderante? Por causa do uso do meio utilizado para o suicídio. Os homens tendem a usar meios mais letais para a tentativa de suicídio. E aí a gente pode pensar em toda uma questão estrutural também da formação do homem, né, da violência, da inserção na criação do homem, né, desde a infância, com mais raiva, com mais agressividade, exigindo mais agressividade do homem, né, e aí, quando chega num momento como esse, né, que o homem vai recorrer ali a algum método para se matar, ele tende a usar métodos mais letais, métodos mais catastróficos mesmo, né, o enforcamento, a arma de fogo, por exemplo, são os dois principais, tá? E aí até também a questão do porte de armas, né? Enfim, que os homens detêm o porte de armas muito mais do que as mulheres, enfim, tudo isso aí atravessa esse dado. Então, bom, nos registros apenas de suicídio para a mesma faixa etária, né? Ou seja, não contendo o comportamento suicida, mas o suicídio em si. Homens e mulheres têm o enforcamento como principal meio, e só que existe a diferença, né? 70% no caso dos homens e quase 54% no caso das mulheres. O envenenamento como o segundo principal meio, mas aí o envenenamento já é mais comum entre as mulheres do que entre os homens, e aí a gente pode pensar na eficácia do método, né? O enforcamento e a arma de fogo são muito mais eficazes de se atingir o objetivo do suicídio do que o envenenamento, né? O envenenamento é mais fácil de você conseguir socorro, de não ser a quantidade suficiente, enfim. E aí esses dados conversam, né, entre si. E o suicídio com arma de fogo é o dobro, né? 8,7 no caso de homens e 4,6 no caso de mulheres. E outro dado que a gente precisa levar em consideração é o acesso, né, a demanda por escuta, por serviço de saúde mental, por falar de seus problemas, né? Os homens tendem a falar menos dos seus problemas e a procurar muito menos os serviços de saúde mental, tá bem? E aí, bom, vamos pensar quais são os sinais de alerta e comportamentos, né, que podem indicar que a pessoa está numa situação limite, que ela está de alguma forma planejando o suicídio, né, que ela está ali dentro do comportamento suicida. Insinua que é um fardo para os demais e em que em breve deixará de prejudicar os outros, e isso é muito comum na fala dos idosos, tá? E a gente precisa... Todos esses sinais, a gente precisa estar atento em toda a conjuntura que a gente atuar enquanto psicólogos, tá? E aí, acho que, bom, vocês, dentro do contexto hospitalar, precisam, por mais que às vezes, né, a demanda chegue até a gente de outra forma, né, sei lá, aquele idoso não consegue tomar todos os dias o remédio para pressão e é isso. E a demanda é essa, chama o psicólogo. Quando a gente vai escutar, é preciso ficar atento se esses sinais aparecem na fala daquele sujeito, tá? Então, bom, essa questão do fardo, né, e que em breve deixará de prejudicar os outros, muitas vezes, né, maquiado ali, não, mas é porque eu tô com câncer terminal, então muito em breve eu já sei que eu vou morrer mesmo. Mas, bom, já é um sinal de alerta, porque, né, não necessariamente aquela pessoa está querendo morrer só só, né? Enfim, querendo esperar o momento de morrer pelo câncer, né? Muitas vezes ela está planejando de alguma forma acabar com a própria vida antes.
Bom, a questão do sentido da vida, né? Dizer que a vida não tem mais sentido para ser vivida, que vai ser um alívio para todos. Pensar, às vezes a primeira coisa que a pessoa fala é: caramba, e se eu me matasse, como é que minha família ficaria? Eu fico pensando no meu enterro, como é que eles ficariam se eu tirasse a minha própria vida? Isso também já é um sinal de alerta para a gente ficar atento. Verbaliza uma ideação suicida, né? A ideação suicida nesse lugar do plano mesmo, né? De pensar o que faria caso fosse se matar. Prepara um testamento ou uma carta de despedida, gente, esse sinal de alerta é muito grave, tá? Eu acho que isso é fundamental, né? Se a pessoa, especialmente se esse testamento ou carta de despedida vem junto com algum outro sinal desse, né? Na fala. Está próximo de uma crise vital, luta, uma cirurgia iminente, isso é muito importante para vocês que vão trabalhar dentro de um contexto hospitalar, tá? Então, um luto, seja de uma parte do corpo perdida, de uma função do corpo perdida, ou de alguém próximo, uma cirurgia iminente, um medo muito forte da possibilidade de morte, tá? Pessimismo ou falta global de esperança, e aí que conversa muito também com os quadros depressivos, tá? E se esse sujeito também não consegue se recuperar após perdas, rompimentos de relacionamentos afetivos, tá? Também muito comum em casos de pacientes com transtorno de personalidade borderline, né? Que são sujeitos que têm muita dificuldade de se recuperar da perda de relacionamentos afetivos e, bom, aquele luto perdura de uma forma intensa e tudo mais, esse também é um sinal de alerta para a possibilidade de cometer o suicídio, tá?